Imagina só se desse para conversar com seus dados. Tipo, chegar e fazer uma pergunta e, na hora, ter a resposta exata. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Vamos aprender o idioma que transforma uma montanha de fatos em respostas claras. Pois é, esse é o grande desafio. Pensa num banco de dados com milhões, talvez bilhões de informações. O que a gente precisa está lá no meio, com certeza. Mas achar é outra história. É como procurar uma agulha num palheiro digital gigantesco. A gente precisa de uma ferramenta, de uma linguagem para ir direto ao ponto. Então, o primeiro passo nessa nossa jornada é aprender a falar a língua que os bancos de dados entendem. É um idioma com uma gramática toda especial, focada em uma única coisa: fazer as perguntas certas. E essa língua tem um nome, claro. É o famoso SQL, ou, no nome completo, Structured Query Language. Pensa no SQL como se fosse o tradutor universal para quase todos os bancos de dados relacionais do mundo. É com ele que a gente faz as perguntas e recebe as respostas, tudo de forma bem estruturada. A conversa mais simples de todas, o Oi, tudo bem, do SQL, começa mais ou menos assim. Select Star é basicamente dizer seleciona tudo ou me mostra todas as colunas que você tem aí. E o from funcionário, bom, ele só diz de onde a gente quer a informação, data dela, funcionário. É um jeito de pedir para ver tudo, sem nenhum filtro. Só que, na real, ver tudo raramente ajuda. O verdadeiro poder do SQL está na precisão. Então agora é hora de afiar nossas perguntas, de sermos mais inteligentes e diretos no que a gente quer saber. E, para isso, toda pergunta em SQL segue uma gramática básica. Tem três partes principais. O select define o que a gente quer ver, quais colunas interessam. O from define de onde vêm os dados, qual é a tabela. E o where, o where é o nosso filtro. É ele que define qual informação a gente quer, especificando as linhas que atendem a alguma condição. Certo, vamos para a prática. Essa aqui é a nossa tabela funcionário. Tem algumas informações ali, identificação, nome, salário e o número do departamento de cada um. Esses são os nossos dados brutos, nosso ponto de partida antes de começar a filtrar. Agora vamos aplicar aquela nossa gramática. A gente começa com select, nome, salário. Ou seja, só quero ver o nome e o salário, mais nada. De onde? From funcionário. E agora vem a mágica, where de número igual a 4. Com isso, a gente está dizendo, me traga essas informações, mas só da galera que pertence ao departamento de número 4. E olha aí a resposta do banco de dados. Exatamente o que foi pedido. Só os nomes e salários de quem é do departamento 4. Todo o resto foi ignorado, filtrado. Tá aí uma bela demonstração do poder da cláusula where. Receber listas de dados é ótimo, mas e se a pergunta não for quem, e sim quantos? Ou então qual é a média? Agora a gente vai ver como o SQL consegue resumir os dados para dar uma visão mais geral, o famoso Big Picture. E antes de resumir, é bom organizar. Com a cláusula Order By, a gente consegue arrumar a casa. Dá para colocar os resultados em ordem alfabética ou do maior salário para o menor. A resposta fica muito mais fácil de entender. E aqui estão as ferramentas para resumir de verdade. São as funções de agregação. Elas pegam um monte de linhas e transformam num único resultado. Em vez de uma lista gigante de salários, a gente pode, com um comando simples, saber o salário médio, a soma de tudo, o maior e o menor valor. O pulo do gato para usar essas funções é o Group By. Se a gente quiser saber a média de salário, mas separada por departamento, é ele que a gente usa. É como dizer para o SQL, seguinte, calcula a média de salário, mas faz isso para cada departamento, um de cada vez. E o resultado é esse, uma resposta super direta de poderosa. Em vez de uma lista enorme de funcionários, a gente tem um resumo claro, a média salarial de cada departamento. Com uma perguntação, o dado bruto virou uma informação super valiosa. Agora, um detalhe importante que às vezes confunde: where e having. Os dois servem para filtrar, mas eles agem em momentos diferentes. O where filtra as linhas uma por uma, antes da gente agrupar. Já o having filtra os grupos depois que eles já foram formados. Então, se a gente quisesse ver só os departamentos com média salarial acima de 3.000, por exemplo, aí seria o having que entraria em cena. Bom, até agora a gente só fez perguntas para uma tabela de cada vez. Mas a verdadeira mágica do SQL acontece quando a gente começa a conectar informações de tabelas diferentes. É aí que a gente descobre coisas que estavam escondidas. Olha só, essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça.
A tabela de funcionários, que diz o nome da pessoa e o número do seu departamento. Mas o que significa departamento 1? Sozinho, esse número não diz muita coisa. E é aí que entra a segunda peça, a tabela de departamentos. Ela funciona como um dicionário, traduzindo aqueles números. Agora a gente sabe que o número 1 é informática, o 3 é engenharia, e por aí vai. As tabelas estão separadas, mas elas têm uma conexão clara. A cola que une essas duas tabelas é o inner join. A gente fala para o SQL para juntar a tabela funcionário com a tabela departamento. E com o ON, a gente estabelece a regra da conexão. Junte as linhas onde o número do departamento do funcionário for igual ao número do departamento na outra tabela. E o resultado é simplesmente espetacular. Uma única tabela, uma visão combinada das informações. Agora a gente sabe, sem dúvida nenhuma, que o Jorge trabalha em informática e a Cláudia em recursos humanos. A gente conectou os pontos e gerou um conhecimento que não existia em nenhuma das tabelas sozinhas. Bom, isso foi a base do SQL, o essencial. Mas o universo dos dados é gigante. Existem outras ferramentas para simplificar nosso trabalho e até linguagens completamente diferentes para tipos de dados diferentes. Uma view é como um atalho. Pensa naquela pergunta super complexa, cheia de joins e filtros que a gente faz todo dia. Dá para salvar essa pergunta como uma view. Aí da próxima vez, em vez de escrever tudo de novo, é só consultar essa tabela virtual. Agiliza demais o trabalho. E é muito importante saber que o SQL não é a única resposta para tudo. Para dados que não se encaixam bem em tabelas, tipo documentos de texto ou posts de redes sociais, existem os bancos NoSQL, que significa Not Only SQL. Eles são muito mais flexíveis e ótimos para lidar com volumes enormes de dados não estruturados. É aquela história, a ferramenta certa para o trabalho certo. E no fim, tudo se resume a esta reflexão. Os dados sempre têm as respostas guardadas ali. Aprender a linguagem, a sintaxe da ferramenta é só o primeiro passo. O passo seguinte, que é o mais importante de todos, é desenvolver a curiosidade para formular as perguntas certas, aquelas que vão revelar os segredos que ninguém mais viu.